Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu dileto e amado ouvinte internauta do programa Oração da Manhã. Feliz mês de novembro para você. Que todos os santos e santas do céu, cujo dia hoje celebramos solenemente, venha em seu auxílio. Durante o mês de novembro, que hoje iniciamos, nós vamos dedicar o programa Oração da Manhã a meditar sobre a esperança cristã diante da morte. Nos acompanhe, porque vai ser muito importante para todos nós. Assim, meu dileto ouvinte, iniciamos o mês de novembro, mês em que a igreja volta seu olhar para a eternidade, recordando os falecidos e proclamando a esperança da vida eterna. E ela começa com a solenidade de todos os santos, como que abrindo as portas do céu diante dos nossos olhos e lembrando-nos a santidade é o verdadeiro destino do homem. Você talvez pense, mas isso é um tema pesado, é um tema distante de nós. Não. A carne, o inimigo, é que tenta fazer uma falsidade dentro de nós para que possamos pensar que a santidade é algo impossível, que é reservado aos anjos, aos santos, e a Cristo está muito longe de nós. Não. Esse convite à santidade está dentro de você, dentro de mim, e nós não podemos nos refluir disso. Celebrar todos os santos é celebrar a vitória da graça, é proclamar que a morte não é o fim, mas a plenitude da vida em Deus. A multidão dos santos, conhecidos e anônimos, é o reflexo do triunfo do Cordeiro. São homens e mulheres que viveram como nós, experimentaram alegrias, dores, tentações e quedas, mas permitiram que a graça de Deus os configurasse a Cristo. Os santos são o evangelho vivido, o testemunho de que a vida eterna é possível. E é um dom, é um presente que Deus coloca diante de nós, a vida eterna com Ele. Mas quem rejeita Deus terá a vida eterna do outro lado, na obscuridade. Isso nós não queremos, de maneira alguma. Portanto, meu prezado ouvinte, a santidade é o caminho ordinário de todo batizado. O Concílio Vaticano II nos recorda, na Lumen Gentium 40, todos os fiéis de qualquer estado ou condição são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Assim, nesse 1º de novembro, celebrar todos os santos e santas é celebrar a vocação universal à santidade. O chamado de Deus, ele é dirigido a quem? A mim e a você, a todos nós. Seja sacerdotes, leigos, consagrados, religiosos, casados, celibatários, não importa. A todos nós esse convite à santidade. E essa santidade, quando vivida com perseverança, desemboca naturalmente na eternidade. Quem vive em Cristo, morre em Cristo. E quem morre em Cristo, vive para sempre com Deus. Hoje é muito importante irmos à igreja, porque hoje é um dia santo de preceito. Amanhã será a comemoração dos fiéis defuntos. Geralmente no Brasil nós celebramos a solenidade de todos os santos no 1º domingo, próximo ao dia 1º. Mas como amanhã o dia é destinado à comemoração dos fiéis defuntos, ele tem precedência. Então nós vamos celebrar hoje, até a noite, porque a comemoração dos fiéis defuntos não tem vésperas. Vamos celebrar hoje, até a noite, a missa da noite também, todos os santos. Eu vou estar em Colinas do Sul, aqui a última diocese nossa na divisa com a diocese de Uruaçu, lá com o padre Antônio Barbosa,
celebrando a Crisma, no dia de Todos os Santos. Olha que bênção para esses meninos e meninas que vão receber a Crisma logo mais à noite em Colinas do Sul, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vai ser um momento bonito, nós vamos falar da Crisma e a santidade. Vai ser um momento em que nós vamos com muita alegria no altar celebrar essa graça de todos os santos e o nosso desejo grande de sermos santos. Repito, quem vive em Cristo morre em Cristo, e quem morre em Cristo vive para sempre com Ele. É isso que nós queremos. Imagine se a nossa vida neste mundo não seja voltada para a graça da eternidade, não tem sentido. Então nós queremos, com todo o amor do nosso coração, viver essa graça, a graça de caminharmos para a eternidade com Deus. Os santos não são ausentes, eles não estão longe de nós, eles intercedem por nós. Eles continuam unidos a nós na comunhão dos santos, que une a igreja peregrina, nós batizados que caminhamos neste mundo, a igreja gloriosa e a igreja padecente. Veja o quanto isso é importante para nós. Lembrar a oração da anáfora da Santa Missa, a oração ali depois da oração do santo, até o final ali por Cristo com Cristo, a anáfora eucarística, ali nós fazemos uma invocação divina em favor dos vivos, em favor dos que padecem no purgatório e um louvor àqueles que estão eternamente unidos com Deus, já antecipadamente, os nossos gloriosos santos e santas. Portanto, é bonita a liturgia da Santa Missa porque ela nos introduz nesse mistério. Na morte, meu prezado ouvinte, internauta, os que nos precederam em Cristo não se separam de nós, apenas passaram primeiro pela porta da eternidade. Mas nós estamos unidos, a igreja é uma comunhão dos santos. Eles continuam intercedendo, amando, participando do mesmo corpo de Cristo de que ainda fazemos parte na terra. Que maravilha! E no final do mês, no último domingo desse mês, nós já vamos começar o tempo do Advento para mergulharmos no mistério do Menino Deus, do Natal de Jesus, um tempo tão bonito, que nós já começamos a ensaiar a preparação do Santo Natal de Jesus. A solenidade de todos os santos que hoje vivemos nos convida, portanto, a olhar a morte com olhos de esperança. A morte é apenas o último degrau da escada da santidade. Quando o coração se purifica e o amor amadurece, a alma sente que a sua morada definitiva é em Deus. A santidade é isso, morrer todo dia para o pecado e viver cada vez mais para o amor de Deus. Vamos fazer isso? Vamos fazer um exame de consciência, já nos preparando para o Natal com uma boa confissão, para a gente viver essa graça de morrer cada dia para o pecado e viver cada vez mais para o amor divino. Os santos, portanto, ensinam-nos que a morte só é amarga para quem viveu longe de Deus. Para o justo, ela é um encontro. Para o santo, é o abraço de Cristo. Para o sacerdote fiel, é a Páscoa definitiva. Aquele dia em que o altar e o céu se encontram e o coração, por fim, repousa onde? Em Deus. Eli Shabbat, Elizabeth, Deus é meu repouso. Celebrar, portanto, todos os santos é, por isso, celebrar o destino da minha e da sua fé católica, que é a comunhão eterna com Deus. Isso basta, é o que nós devemos pensar e promover dentro de nós, a nossa comunhão eterna com Deus. Os santos são para nós católicos a certeza de que a morte
não vence o amor. Não. E o amor é o que permanece para sempre, inclusive depois da morte. Nesse mês de novembro, amanhã nós vamos falar do dia de finados e também das indulgências. Nós vamos meditar sobre essa precariedade da nossa vida humana neste mundo e desenvolver, sobretudo, a humildade que vence o orgulho, porque as pessoas orgulhosas não aceitam a morte, se entristecem por causa da morte. Nós cristãos, ao contrário, a morte não é a última palavra, a última instância na nossa vida. Que Deus ajude você e os seus a preparar bem esse mês de novembro como uma grande reflexão e um grande convite à morada eterna com Deus um dia para todos nós. Amém. O Santo Evangelho deste dia 1º de novembro, Mateus 5, de 1 a 12, traz para nós as conhecidas bem-aventuranças de Jesus. Por isso, esse texto é o coração da santidade. As bem-aventuranças nos ajudam a compreender o que é preciso ser uma bem-aventurada. O que é uma bem-aventurada? É um santo. Bem-aventurados que têm sede de justiça, os que vivem a pureza, os que têm o coração puro, etc. Nelas, Jesus descreve o retrato dos santos. Qual que é a marca dos santos? Pobreza de espírito, mansos, misericordiosos, puros de coração, construtores da paz. É assim que se vive a santidade. É assim que se vence a morte. Portanto, meu dileto e amado ouvinte, o santo não busca neste mundo aplauso. Ele busca o quê? O reino de Deus. A própria liturgia nos leva a isso. A liturgia não é lugar para incensar ninguém, para ficar valorizando o aniversariante, essas coisas, não. A liturgia é para valorizarmos a Deus. Nós não precisamos de aplauso. A gente reza na intenção dos aniversariantes daquele dia, dos falecidos, pela saúde dos doentes, mas a missa não é lugar para exaltar nem a figura do padre, nem de ninguém. É para exaltar a figura de Cristo, que é o centro da liturgia. Por isso que, ao longo destes anos, a nossa liturgia aqui no Brasil, não obstante muitos desafios, ela vem se adequando àquilo que o mistério exige, a discrição. Se o padre fez uma boa homilia, o aplauso é para o Espírito Santo que agiu no coração dele, não é para o padre. Se o canto da missa, o coro, foi magistral, ajudou a comunidade a rezar, o mérito não é deles, mas é de Deus, do Espírito Santo que agiu neles. Vamos aprender isso. O cristão não precisa de aplausos, não precisa de ser ensaboado com as coisas deste mundo. Não, isso não ajuda. Vocês veem as pessoas, vai lá ganhar o Oscar, recebe aquela estatueta, aquele momento de glamour, aquilo passa. Nada permanece a não ser o amor. O santo não foge da dor, mas oferece a sua dor a Deus. O santo não teme a morte, porque já morreu para si mesmo. Por isso as bem-aventuranças são o caminho da felicidade eterna. Elas nos ensinam que a verdadeira alegria é fruto da comunhão com Deus e não das seguranças do mundo. Eu agradeço muito ao meu bispo, Dom José Silva Chaves, que eu conheci com 5 anos de idade e o acompanhei como padre, ainda criança, escutando suas homilias, depois como jovem, depois me levou para o seminário, me ordenou diácono, sacerdote e bispo. Nunca elogiou os padres, nunca. Nunca teceu um elogio à minha pessoa. Por quê? Porque ele teme que se elogia o sacerdote, ele fica vaidoso. Não precisa elogiar. O bem fala por si mesmo. É assim mesmo. Os pais não precisam ficar elogiando os filhos.
aplaudindo os filhos. Você tem que dar a orientação e dizer, fez bem, é sua obrigação, vamos adiante. Também o bom sacerdote não faz nada mais do que a sua mera obrigação, como diz Jesus, um bispo a mesma coisa. Então, eu não me sinto bem quando o povo fica elogiando, quando a gente faz as crismas nas paróquias, os padres. Não há necessidade disso. Não há necessidade de ficar agradecendo. Há obrigado a absorver a paróquia. Mas é obrigação do bispo ir à paróquia. É obrigação do bispo ir ali crismar, visitar pastoralmente a paróquia. Nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Apenas ali, obrigado pela presença do Senhor, que nos confirmou na fé, e pronto, não precisa ficar incensando, porque amanhã nós vamos ao cemitério e a gente vai ver lá como termina as vaidades desse mundo, no túmulo e na morte. Quem vive as bem-aventuranças já começou a experimentar aqui na terra o céu, ainda insipidamente. E quando chega a hora da morte, a alma apenas confirma aquilo que já era realidade interior. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa o ouvinte deste programa, o nosso internauta que nos segue. Toca seus corações com a graça do Espírito Santo para que possam viver as bem-aventuranças agora e na hora da morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os santos dos céus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado mês de novembro para todos e uma abençoada celebração da solenidade de todos os santos e santas para você que nos acompanha. Amém.